Você sabia que todas as alterações feitas no banco de dados, inserts, updates, deletes, são registradas num arquivo de log binário e dependendo do tamanho do log e do ambiente que você está trabalhando, isso pode ser um grande problema. E quem disse que isso é problema meu? No vídeo de hoje, vamos entender como funciona esse log e analisar formas de contornar esse problema. Recentemente eu estava trabalhando em alguns projetos que utilizavam o banco MySQL e o MySQL estava instalado em um SSD e por meu azar não tinha muito espaço livre nesse disco. Como eu estava trabalhando com um grande volume de dados nas minhas aplicações, eu acabei ficando sem espaço no meu SSD. Analisando o que aconteceu, constatei que as operações realizadas no banco de dados geravam arquivos de log extremamente grandes que consumiam todo o espaço livre do disco. Para resolver esse problema, eu poderia jogar o MySQL no HD normal, que tem bem mais espaço livre, mas eu não queria que a interação entre as aplicações e o banco de dados ficassem lentas. Então descartei essa hipótese. Minha segunda alternativa seria realizar a remoção dos logs e torcer para não corromper o banco. Mas antes de começar a fazer a limpeza, eu vou explicar para que serve esses binary logs e como eles funcionam. Normalmente, eles são utilizados por DBAs em algumas situações. A primeira delas é fazer a replicação dos dados contidos no banco. Nesse cenário, existe um banco principal, que também pode ser chamado de master, e existem os bancos secundários, que também podem ser chamados de slaves. Todos os dados contidos no banco master devem ser replicados para os bancos secundários. Portanto, nesse caso, os logs ajudam a fazer a sincronização dos dados entre esses bancos. Além da replicação, os logs também podem ser utilizados para fazer a recuperação. Quando ocorre alguma falha no banco ou talvez os dados foram corrompidos, é possível restaurar seu estado até um ponto específico do tempo, desde que seja anterior à falha. Normalmente, para fazer essa restauração, é combinado o último backup íntegro do banco e os logs binários. E por fim, os logs podem ser utilizados para fazer a auditoria do banco, caso haja a necessidade de analisar as operações que foram feitas no banco de dados, através dos logs isso é possível. Agora que entendemos para que servem esses logs, vamos dar uma olhada onde eles são armazenados. No caso do MySQL, eles são armazenados na própria pasta de instalação, ou no caminho apontado no arquivo de configurações do banco. Como vocês podem ver na imagem, esses logs eles são criados de forma sequencial e toda vez que esse log atinge o tamanho máximo, que normalmente costuma ser perto de 1 GB, ou quando a máquina é reiniciada, ele vai gerando um novo arquivo de log. Quem tiver curiosidade, é possível ver o conteúdo do log rodando o seguinte comando. Apenas uma observação: para esse comando funcionar, eu tive que acrescentar o caminho do exe do MySQL binlog dentro das variáveis de ambiente do Windows. Podemos rodar esse comando e ele faz a conversão do binário para um SQL legível. Além disso, podemos rodar mais dois comandos. O primeiro mostra se a geração dos logs está ativa ou não está ativa na sua máquina. Já o segundo comando, ele mostra todos os logs existentes. Bom, agora que a gente já entendeu para que os logs servem e como eles funcionam, podemos fazer a limpeza dos logs antigos. Ressaltando que isso não deve ser feito quando existe uma replicação ativa ou em cenários onde os logs podem ser necessários para fazer a restauração dos dados. Como eu trabalho num ambiente local e não utilizo os logs para nada, no meu caso faz sentido eu realizar esse processo. Mas mesmo assim, por precaução, o ideal é fazer um backup completo do banco antes de realizar esse procedimento. Primeiro de tudo, evite apagar manualmente os logs, pois há o risco de corromper alguma coisa. O ideal seria fazer a limpeza através de comandos. Nesse primeiro comando, nós estamos removendo os arquivos anteriores ao log informado. Já no segundo comando, nós estamos fazendo uma limpeza de outra forma. Nele, nós estamos apagando os arquivos anteriores à data informada. Após rodar um desses comandos, verifique lá no disco se os logs foram apagados. Se não foram, vocês vão ter que parar o serviço do banco de dados e apagar os logs manualmente, com base no que vocês definiram lá no comando. Para evitar que os logs ocupem todo o espaço do disco novamente no futuro, podemos fazer algumas configurações no my.ini. A primeira delas, nós podemos parar a geração dos logs, basta comentar essa linha, ou a solução que eu acho ideal é deixar essa linha como está,
e diminuir o tamanho dos logs através dessa configuração. E além disso, nós vamos definir para o MySQL apagar automaticamente os logs anteriores a 7 dias. Por fim, reinicia o MySQL, que essas alterações vão entrar em vigor. Lembrando que o que foi mostrado nesse vídeo serve apenas para o MySQL, mas num contexto geral, os outros bancos trabalham de uma maneira parecida. Então, se você utiliza algum outro banco, consegue fazer um procedimento bem parecido com o que a gente fez nesse vídeo. Agora eu quero saber nos comentários qual banco que vocês possuem e se já precisaram utilizar os logs em algum momento. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que virão.